É sempre uma alegria quando a gente se reúne. E a alegria é um elemento extremamente favorável, tanto ao aprendizado como à união de um grupo. Então, que a alegria que nos une nesse momento seja o que nos inspira a nos elevarmos um pouco mais e buscarmos a esse ser maior que nos sustenta, que nos direciona na vida, que nos ampara através da presença de anjos protetores, de pessoas amorosas que se achegam até as nossas vidas, dando sentido, deixando marcas, contribuindo. Quantas bênçãos cada um de nós é capaz de agradecer, de elencar para dizer a Ti, Senhor, muito obrigada. O corpo que nos sustenta, que nos move no mundo, a inteligência, nossos braços que podem ser operosos e contribuir com esse mundo melhor que tanto almejamos, as bênçãos do lar que nos recebe e nos acolhe, dos amigos que dão os seus ouvidos e os seus ombros para nos acalentar nas horas difíceis e que compartilham conosco as horas mais alegres, mais divertidas. A família, que é sempre arrimo, sempre apoio, mesmo que desestruturada em muitos momentos, mas é o porto seguro que nos acolhe. A bênção de poder nos encontrarmos na vida, formando grupos que se afinizam pela busca, pelo desejo, e até esse grupo que se reúne em Teu nome, Senhor, e se reúne em nome do crescimento pessoal e do desejo sincero de melhorar a qualidade da própria vida e melhorar a vida daqueles que estão ao seu redor. E recebe a nossa rogativa para que mais uma vez se estabeleça aqui, em nós e a partir de nós, o equilíbrio, a paz e a alegria, e a esperança que sustenta todos os dias que ainda estão por vir. E que mais uma vez seja essa a tônica da nossa reunião de hoje. Graças te damos e te dizendo muito obrigada, Pai. Nós iniciamos mais esta pequena jornada de estudo. Que assim seja. Deixa eu desligar aqui, senão vão ficar escutando o meu celular que não para. Inspirando profundamente, chegando mais um pouquinho aqui na sala, né? É sempre uma alegria ver vocês. Então, como nós estávamos dizendo, hoje nós vamos ter a nossa última reunião, fechando esse ciclo, tá? Que como eu havia me comprometido, até tinha me comprometido com Vanessa, para ela se comprometer comigo. Boa noite. Boa noite. Melhor dizendo, né? Ela se comprometer comigo durante 8 semanas seguidas, né? Ela está chacoalhando ali, porque ela fala... Eu finalizei algum aí, ó. Olha só. Eu preciso de tempo para produzir o meu trabalho e eu estou aqui. Então, nós vamos finalizar hoje. Eu escolhi o tema para fechar, o tema sobre a identidade dos espíritos.
ok? E depois que a gente encerrar esse assunto, a gente volta para discutir, então, porque eu tenho uma proposta para vocês da sequência, de como a gente vai fazer essa sequência, né? Então, identidade dos espíritos, por quê? Essa questão da identidade é muito interessante, porque incautamente muitas pessoas acreditam ainda que os espíritos, que os desencarnados viram anjo de uma hora para outra. Haja vista aquela história do parente que acabou de morrer. O sujeito não era lá aquelas coisas, nem andava tão bem assim na vida, foi para o lado de lá, um mês depois está todo mundo pedindo a bênção para o fulano, querendo saber se ele pode resolver os problemas. Vocês já viram isso? Querendo saber se ele pode resolver os problemas, começa a fazer prece pedindo, pelo amor de Deus, para o fulano dar um jeito. Vocês já escutaram isso? Muitas vezes, né? E tem aquela questão também, assim, muitos médiums têm a necessidade de saber quem é seu anjo protetor. Quem são os espíritos que estão se manifestando através de mim? E querem normalmente receber Bezerra de Menezes, porque falou Bezerra de Menezes, é o top dos tops do top. Imagina eu, Maria Emília, recebendo Bezerra de Menezes. Então, essa coisa da identidade dos espíritos, a gente tem que falar pelo seguinte: da mesma maneira que nós encontramos homens encarnados, que nada mais são do que espíritos, né? Somos espíritos, estamos encarnados só. Nós encontramos homens, não só homens do sexo masculino, mas o sujeito, o indivíduo, o homem, de todas as categorias. Você encontra sujeito muito bom, indivíduos maravilhosos, quase anjos mesmo, né? Pessoas de uma bondade, de uma sabedoria, a sabedoria que une conhecimento com bondade, com ética, com dignidade, pessoas nobres de caráter, não é? E vamos colocar isso no 100% daquilo que a gente poderia encontrar na face da Terra. E no outro extremo, a gente tem um sujeito que a gente nem qualifica de sujeito, é quase bicho, não é? Então, você tem lá um indivíduo que tem aí maldade intrínseca, você vê no olhar, você vê nos gestos, nas escolhas, a inferioridade na sua manifestação, e tem aquele outro que está lá, quase já partindo para o céu das virtudes. Da mesma maneira que a gente tem essa escala que vai de 0 a 100 de qualidades sendo expressadas pelo comportamento do ser humano, morreu, fica tudo igual. Então, a gente tem que ter muito cuidado com quem é que está ali, né? Se identificando. Então, os espíritos superiores, quando instruíram Allan Kardec, eles falaram, olha, a identidade dos espíritos, quem é, quem deixa de ser, para os elevados, para os espíritos superiores, eles não levam muito em consideração. Eles até têm uma questão assim, não importa o nome que eles usem, importa a mensagem e a qualidade do que eles estão transmitindo. E é muito comum, inclusive, que determinados espíritos afinizados com um determinado espírito numa escala superior acabem utilizando o nome deste em várias manifestações, para que a gente não... para que o encarnado sossegue o facho, se tranquilize e receba a mensagem de uma maneira bem, bem tranquila. Por exemplo, Dr. Bezerra de Menezes, como já havíamos falado, ele tem uma corrente de espíritos, ele tem uma galera que o ajuda nessa área da desobsessão, dos problemas mentais, dos problemas psicológicos, uma infinidade de colaboradores do mesmo nível que ele ou parecido com o dele. Então, não custa nada para esse indivíduo se manifestar numa casa espírita ou até dentro da sua própria casa e colocar o nome Bezerra de Menezes. Desde que a qualidade da mensagem, a qualidade do que está sendo transmitido e sendo efetuado, seja da qualidade de um Bezerra de Menezes. Então, eles falam, o nome não importa. Agora, os inferiores, os espíritos já brincalhões, os espertinhos, os que querem te enganar, esses sim, eles vêm com nomes
né, cheios de pompa, justamente para essa coisa da enganação. Lembra aquilo da fascinação? E eles normalmente eles pegam o indivíduo pela fascinação. A gente fica vaidoso quando recebe mensagem de espírito que tem nome, né? Porque se a gente recebe o nome Preto Velho João, ninguém quer saber, porque ninguém sabe quem é o Preto Velho João. E às vezes o Preto Velho João é de uma envergadura moral da linhagem de Bezerra de Menezes. E a gente não dá valor. Então, eles colocam isso. A identidade propriamente dita não tem não fazem muita questão, né? O problema é o seguinte, eles colocam essa coisa da identidade em segundo plano. O problema é o seguinte, eu vou ler aqui. O problema é a qualidade de ser bom ou de ser mal. E é essa escala de valores que a gente vai ver agora. Como é que eu posso identificar? Não pela assinatura ou pelo nome, mas pela qualidade de ser bom ou de ser mal. Como é que eu vou distinguir quando o espírito é bom ou quando ele é mal? No primeiro momento, o médium, ele já pode fazer uma primeira avaliação pelos sintomas. E sintomas não é um arrepio, não é um tremelique interno, não é um frio ou um calor, tá? E não é isso que a gente está querendo, é a sensação. Porque se você ficar no frio, no calor, no arrepio ou no tremor que você tem, você não vai identificar, porque esse sintoma pode ser sintoma só da aproximação. O que qualifica ser bom ou ser ruim é o nível de constrangimento ou de leveza. Guardem isso, eu vou repetir. É o nível de constrangimento ou de leveza. Vocês já estiveram perto de alguém que aparentemente era suave, mas você se sentiu constrangido lá no fundinho? A pessoa tinha aparência de bom. Pega isso no dia a dia, do lado de alguém que você está encarnado mesmo. Já passou por isso, porque isso é muito comum. A pessoa, tudo nela parece bom, mas tem algo que te constrange, tem algo que te, né? É essa sensação que você tem que pensar, que se você sentir durante a aproximação de uma... Ela é o indício, é o primeiro indício da maldade, da má intenção daquela entidade para com você e para com o grupo. Não importa a mensagem, não importa mais nada a partir daí. Primeiro, essa sensação de constrangimento. Lembrem muito disso, porque na hora da dúvida você vai lembrar de mim. Eu estou constrangida ou não? Essa aproximação me causa tranquilidade, leveza, suavidade, ou ela me constrange, me causa algo que faz com que eu me afaste, que eu me encolha? Tendo isso na sua mente, a partir daí, então tem uma série de outros indícios que vão te dar a certeza de você estar lidando com um ser espiritual de boa qualidade moral ou de péssima qualidade moral. Eu fiz uma relação aqui, eu vou ler uma por uma para a gente identificar. Até aqui tudo bem? Estão me acompanhando? Peguem essa dica e guardem para o resto da vida. Se for constrangedor, já é um bom indício, tá bom? Deixa eu pegar a relação aqui. Parará, vamos ver onde que está. Teor vibratório, já falei. Vamos lá. Os bons só dizem e fazem o bem. Então, você vai avaliar mensagem escrita ou mensagem falada. Os bons, eles só dizem. Quando é só mesmo. Eles só dizem e só fazem o bem. Nada... Opa, deixa eu ver aqui que eu estou tirando fora do lugar e eu quero acompanhar direitinho para não perder. Por que que eu não estou? Sem a minha assessora, eu fico aqui, achei. Pronto. Só para não ficar na minha frente. Os bons só dizem e fazem o bem. Os outros dizem, mas não fazem. Essa é uma diferença. Vocês não se preocupem em anotar, porque eu vou mandar esse material para vocês. É o último trabalho de Vanessa, pelo menos nessa etapa.
Ela vai organizar depois no meu papel timbrado e vou mandar para vocês. Os bons jamais se ofendem com qualquer questionamento. Então, por exemplo, você está na dúvida, você faça uma pergunta. Você está no momento mediúnico, você está diante de uma entidade mediúnica. Tem gente que se apavora na frente delas. Então, não adianta você ficar, porque você não vai conseguir lidar. Primeiro, você tem que ter a tranquilidade. E você pode perguntar. Se na pergunta houver irritabilidade, se houver uma vontade de não responder aquele questionamento, já é indício. Por quê? Os não bem intencionados, os espíritos que não são de boa qualidade, não têm interesse de lhe fazer o bem, eles vão se melindrar e vão até devolver a coisa para você. Vão fazer você ficar constrangido com a pergunta que você fez. De novo, tem constrangimento. Tá? Então, se você também se sentir constrangido ao elaborar a pergunta e esse constrangimento não tiver nada a ver com a entidade da tua frente, tiver com você, esquece. Mas se o constrangimento tiver com relação à entidade que está na tua frente, então é indício. A linguagem de um espírito superior ou bom é sempre digna, é mais elevada, mesmo que simples, porque tem espíritos bons e que não são intelectualizados, eles são bons, então tem uma linguagem simples, uma linguagem até muito simplória, mas ela não deixa de ser digna e nobre, mesmo com palavras simples, mesmo com vocabulário simples. E não tem trivialidade na mensagem desse tipo de entidade. Mesmo quando você fala com um preto velho, que traz uma mensagem, principalmente as pessoas que estão aqui e que têm a prática na Umbanda. Você está diante de um preto velho, né? A Queca está chacoalhando porque ela sabe do que eu estou falando. Tem gente que tem reserva e preconceito com relação a preto velho, né? Então, vamos lá, eu estou falando do preto velho porque é interessante. Você está na frente de um preto velho. Ele guarda as características daquele ser que ele está expressando. Então, ele tem uma linguagem simples, uma linguagem de pequeno alcance de vocabulário, mas ela é digna, ela não tem trivialidade, ela não deixa de ser digna e nobre, na essência daquilo que está sendo dito, e nas palavras que estão sendo ditas. Já a linguagem dos maus espíritos tem vulgaridade, e reflete sempre as paixões humanas. As paixões humanas são cheias e recheadas das trivialidades humanas. Conseguem perceber isso? Esse é um exame apurado. Eu estou fazendo com vocês um exame apurado de mensagem. Depois, na prática, no dia a dia, que a gente vai usando isso tudo para identificar, fica super fácil. Entendeu? A gente rapidinho percebe. Rapidinho assim, com muita observação, tá? Eu já tive oportunidade, por exemplo, de ter uma experiência com uma entidade espiritual por mais de 6 meses, analisando e avaliando o conteúdo das mensagens desta entidade espiritual. Depois de 6 meses avaliando, não era só eu que avaliava, éramos um grupo de 4 pessoas que avaliávamos todo o conteúdo que era produzido naquele grupo mediúnico. E depois de 6 meses, nós chegamos à conclusão de quem era aquela entidade espiritual que se fazia passar por protetor espiritual do grupo. E não era um protetor espiritual do grupo. E a gente desmascarou a entidade depois de 5 meses e meio de anotações e de avaliação das mensagens, pautados nesses critérios. E quando a gente checou com a entidade determinados pontos, né, houve um burburinho. A entidade disse para o médium, escolhe, ou esse grupo de maluco que está me questionando, ou eu. E a gente sabe o que é que deu? Né? O médium escolheu o espírito, porque estava fascinado, e caiu fora. Foi embora. E nós ficamos na casa com aquele grupo, refazendo todo um trabalho, mas foi um trabalho bem bonito, no sentido de avaliação criteriosa.
em cima desses critérios que a gente está usando aqui com vocês, que não é meu, está lá em Allan Kardec, porque mesmo que a gente trabalhe com a mediunidade em várias linhas e várias frentes de ação, porque muita gente trabalha com a mediunidade, não tem outro compêndio para ajudar o médium a entender as suas características e entender a manifestação dos espíritos, tanto quanto a obra de Allan Kardec. Então, não importa se você a usa, o importante é que ali a gente encontra realmente, e não precisa ser espírita para poder utilizá-la, né? O importante é que esse manancial é fantástico. Os bons, eles vão se exprimir sempre de maneira simples, sem prolixidade, costumam ser concisos, mensagem de espírito mais elevado é curtinha, vocês já viram? Uma única frase fala tudo. Eles não ficam falando para dizer, eles dizem pof, é um pof, é um pof mesmo, cai assim, né? Quando você vai tentar entender, em cada vírgula, se tiver 3 vírgulas, em cada vírgula dá uma palestra de 2 horas, no mínimo, de tanto conteúdo que tem ali naquela frase. Eles costumam ser concisos, eles são objetivos, e tem um detalhe, espírito do bem, espírito elevado, ele não dá conselho, coisa que nós normalmente queremos, que o espírito dê conselho. Ainda tem aí no meio, né, uma necessidade muito grande aqui no meio humano de termos nos espíritos as respostas às nossas dificuldades, né? Então, o espírito mais elevado não é conselheiro, ele não dá conselho, ele não mete o bedelho na sua vida e nem diz para você, olha, faça isso ou faça aquilo. Nem mesmo quando você tem um grupo de pessoas que vão pedir para ele esse tipo de orientação. Você tem uma casa, você tem um trabalho estipulado, você quer ter uma ideia do que fazer, você pode até questioná-los. Eles jamais vão dar a diretriz daquilo que você tem que fazer enquanto atitude pessoal. Vou dar um exemplo. Há alguns anos atrás, em Santo André, eu estava participando numa casa e aquele grupo desenvolveu um trabalho assistencial numa linha de direção. E era uma casa muito bem estabelecida, uma casa espírita muito bem estabelecida. E o grupo de diretoria resolveu fazer um tipo de trabalho social. E não ia para frente. Sabe quando um trabalho emperra? Aí o grupo se reuniu, chamamos 3 ou 4 médiuns experimentados, confiáveis, e fizemos a evocação de algum mentor da casa que pudesse nos orientar. A informação veio da seguinte forma: observem quem são os seus assistidos da periferia. Observe o entorno. Quem são as pessoas da população que vocês querem atingir? Na observação encontrarão as vossas respostas. Ponto. A gente soube exatamente que eram entidades mesmo elevadas e que estavam ali para contribuir. Nenhum deles falou, olha, não faça essa assistência, faça aquela. Esse tipo de conselho, ou melhor, de orientação, eles nos dão. Se tivesse vindo uma entidade que dissesse assim, cancele tudo isso e vão fazer um trabalho para gestantes. Vocês percebem como há direção aqui e aqui não há direção? Aqui há orientação, aqui há direção. Eles não fazem a direção, eles não fazem o conselho objetivo. Sempre quem faz isso são aqueles que têm interesse em nos manipular, são pseudo-sábios, espíritos pseudo-sábios, que ficam ali, né, tentando manipular cada um de nós. Esse grupo se reuniu... 3 minutos, viu? Tá. Esse grupo se reuniu, daqui 3 minutos a gente volta. Ele se reuniu, olhou ao entorno, tivemos o trabalho de olhar a nossa população-alvo, e aí nós percebemos que a gente estava fazendo um trabalho social que não tinha nada a ver com a população-alvo dali, do entorno daquela casa espírita. Então, a orientação foi essa. Eles possuem, os espíritos superiores elevados, eles possuem a arte de dizer, com poucas palavras, tudo o que a gente precisa ouvir. Já os inferiores, eles são empolados. Você já viu mensagem na internet que é dito do Dr. Bezerra de Menezes?
400 páginas vem pelo WhatsApp, empolado, fala de uma coisa, depois fala de outra, depois fala de outra. Quando você termina a mensagem, você não sabe do que foi que ele falou, porque ele falou de 300 coisas ao mesmo tempo, de uma maneira embolada, né? Algumas vezes deixando sensações e impressões de medo, sensações de meio pânico, de dúvida, de desconfiança, e espírito superior não faz isso. Eles não trazem mensagens que vão deixar dúvidas e que vão deixar o indivíduo com menos esperança do que ele já tem, que vão colocar na cabeça dele um grilo que ele nem tinha. Porque algumas mensagens dessas que estão na internet deixam muitos grilos, até aqueles que você não tinha. E fica ali não é verdade? Vocês já pararam para ver isso? Já observaram essas mensagens que ficam circulando pela internet com o nome de espírito bonzinho? Daqui a pouco vem um de JC, Jesus Cristo. Aí você vai ler, não tem nada a ver com JC. Umas coisas assim horríveis. Por quê? Porque a gente é incauto. Nós somos pessoas que acreditamos em tudo, né? Em tudo que vem a gente acredita. E vem uma corrente de Chico Xavier que é para você emagrecer. Vocês já viram essa? É um absurdo. Vai cair a nossa linha, eu vou voltar para falar de Chico Xavier, coitado, né? Se ele tivesse no túmulo, ele estava lá chorando, mas ele não está. Espírito elevado está vibrando para que a gente acorde uma hora dessas e pare com essas besteiras de querer saber qual a identidade do espírito. Essa coisa de nome, de identidade, de posição é da matéria, eles não estão preocupados com isso. Nós é que temos que nos precaver para saber com quem a gente lida. Por quê? Porque eles estão invisíveis aos nossos olhos. A gente tem que ter ferramentas para enxergar com quem nós estamos lidando para ficar melhor. E em matéria de mediunidade é importantíssimo isso, porque você pode acreditar que quem está te beneficiando como mentor é uma entidade X, e não é. Às vezes é um embusteiro que está tomando conta, apegado à sua vaidade, às suas necessidades particulares, de evidência, disso e daquilo, nos seus defeitos. E fica tudo no comodismo. Isso dói, né? Falar isso dói. Mas é para a gente acordar. Um abraço. Selma, boa noite, seja bem-vinda. A gente está em plena discussão aqui falando de espírito embusteiro. E o pior de tudo não é o espírito embusteiro, é o encarnado bobo que fica, desculpa o bobo, viu? Mas é o encarnado meio tolo que fica acreditando que tudo quanto é espírito é do bem. Principalmente o espírito que se manifesta através dele, né? Com certeza. E as intuições, então, hein? Minha flor, não é brincadeira. Deixa o pessoal voltar, e faltam mais algumas pessoas. No mais, vocês estão me acompanhando, quem está vindo aí, abrindo tela, deixa o pessoal ir chegando. Perfeito, Maria Emília. Ótimo. Está me ouvindo, né, Alan? É mais ou menos assim, não é, Alan? Sim, exatamente. Principalmente da questão de querer saber o nome do espírito protetor, se a gente fica fixado, é aí que os espíritos zombeteiros vão aproveitar, né? Verdade. Eu tenho uma outra situação bem interessante e ilustrativa, e aconteceu há uns 3 anos, mais ou menos, aqui na Bahia mesmo. Num dos grupos de estudo, uma moça me procurou, falou, eu quero participar, tal, eu tenho mediunidade, eu já psicografo em casa, e tenho um espírito protetor que me acompanha, meu amigo, e conversa vai, conversa vem, a gente descobriu que esse amigo espiritual não era o protetor dela, porque ela tinha o hábito de psicografar logo após o Evangelho no Lar. Veja só as coisas como acontecem. Então, ela fazia o Evangelho no Lar e psicografava, que essa entidade se manifestava falando a respeito de uma série de coisas bem inteligentes. Eu tive acesso a várias mensagens bonitas, tal, mas tinha uma coisa que me intrigava muito no meio das mensagens, que eram determinados conselhos particulares. Aquilo me deixou que nem cão pastor, né, com as orelhas em pé, assim, para poder orientar, porque ela veio pedindo orientação. E eu falei, vamos deixar de molho, vamos deixar essas mensagens. E esse espírito já estava começando a tomar
da capacidade mediúnica dela, até mesmo no trabalho. Então, no trabalho, quando ela ficava 15 minutos relaxando, ela se acomodava um pouquinho, ele aparecia e falava: pega o papel e lápis e anota o que eu vou te dizer. No começo ela relutou, mas como ela tinha uma proximidade muito grande e acreditava que era o instrutor particular dela, ela permitia. Então, praticamente todos os dias, esse espírito se manifestava no trabalho ou em casa para passar essas mensagens. E no meio das mensagens, bonitas por sinal, muitas palavras lindas, um espírito muito inteligente, ele deixava várias questões e trabalhava com várias questões da vida particular dela, e que deixavam-na um pouco mais encucada do que deveria. E, às vezes, dava conselhos que até desvirtuava ela do próprio livre-arbítrio. Ela acabava fazendo aquilo que ela estava sendo orientada e não fazendo aquilo que ela deveria fazer como escolha pessoal. Bom, resumindo, depois de um certo tempo que ela ficou no grupo, eu a conheci um pouco mais, ela, vamos fazer o seguinte, eu estou com dúvidas aqui, da espiritual, que ele não se manifeste nem no seu trabalho e nem em casa. Ele vai se manifestar só aqui, dentro da sala de estudo. Aqui, comigo, com você, com o grupo. Nós vamos propor a ele, ok? E ele não tinha se manifestado na reunião que eu estava dirigindo. Para vocês verem, era mais uma pulga atrás dessa orelha de cão pastor. Conclusão, encurtando toda essa história. Passado um mês e pouco que ela fechou a possibilidade dessa entidade se manifestar, tanto no lar como no trabalho, a gente descobriu o que aconteceu, né? Ele apareceu pela primeira vez numa reunião e falou tudo que ele estava com vontade de dizer. Ele se fez mostrar efetivamente como um espírito altamente intelectualizado, conhecedor de muitas coisas, amicíssimo dela, porque foram amantes no passado, tinha um link emocional com ela muito forte, e isso causava essa facilidade de aproximação, mas ele não era um mentor coisa nenhuma. E ele não conseguia se desligar, ela não se desligava porque acreditava nisso, e o mentor estava do lado esperando que essa coisa toda acontecesse, que se quebrasse esse vínculo, para que o mentor efetivamente pudesse se manifestar e dizer, bom, agora essa nossa companheira vai ficar um tempão sem a prática da mediunidade, vai trabalhar os quesitos pessoais de autoconhecimento, de autoestrutura, para depois, então, a gente começar a trazer pela psicografia dela aquilo que efetivamente tem que vir. Percebem que sutileza? Pseudo-sábio, né? Além de pseudo-sábio, tinha um vínculo emocional muito forte entre eles, né, Selma? Que é o que acontece com uma grande maioria de nós. Nós somos pegos pelo emocional. Eu vou terminar na lista para depois, eu voltar, então. Os bons não alimentam nem desavença, nem intriga, nem ódio. Lamentam as fraquezas do ser humano, criticando os erros do ser humano com bondade e afabilidade, sem deixar de dizer todas essas coisas para o crescimento de todos, sem amargura e sem animosidade. Ou seja, eles vão dizendo, e não vão dizer especificamente para mim, para você ou para o outro, eles vão dizer de forma geral. Já os maléficos ou os inferiorizados, eles costumam ser autoritários, com aparência de não. Eles costumam dar ordens, querem ser obedecidos e não se afastam facilmente. Dificilmente, eles têm dificuldade de se afastar, porque, afinal de contas, ali está se alimentando, né? Quando tem um alimento favorável, é difícil que a pessoa largue o prato. Desculpe o termo, mas é assim, o alimento está farto, ele não vai largar o prato. As mensagens revelam expressões de baixeza, de autossuficiência, né? De arrogância. Normalmente eles impõem isso, e impõem com uma sutileza que você acredita que é espiritual elevado, não é, são sutilezas, hein?
É sutileza mesmo, mas você percebe isso se estiver atento. Tem uma certa mordacidade e adoram ser conselheiros. Espírito que não é elevado adora ser conselheiro. Adora. Por quê? Porque você adora, como ser humano, ganhar conselho. Quando a gente busca um conselho, a gente quer tirar a responsabilidade da gente. Já perceberam isso? Porque eu vou lá no Açúcar. Açúcar, o que eu faço? Isso ou aquilo? Açúcar fala, Emília, faz isso. Se der errado, Açúcar que é responsável. Se der certo, vira minha guru. É mais ou menos isso que a gente faz com os espíritos. Eles viram gurus e a gente bate na porta toda hora quando precisa. E como a gente precisa toda hora, a coisa ficou feita, né? Espírito superior, evoluído, só diz o que sabe, e na medida da necessidade e do saber. Então, espírito mais bom, mas não é muito elevado, mas ele já é bom, ele fala só o que ele sabe. O que ele não sabe, ele fica quieto. Espírito que não é bom, que é embusteiro, esse pseudo-sábio, ele fala e responde tudo o que você quiser. Interessante, na medida do que você precisa. Tipo aqueles psicopatas que tem do lado na vida do dia a dia, entende bem você e fala exatamente o que você quer ouvir, porque são altamente intelectualizados, né? Os bons nos fazem pressentir o futuro. Eles intuem para nós o futuro, quando a gente quer saber do futuro, mas eles jamais dizem as datas. Você já viu o Espírito Superior falar, olha, semana que vem você vai morrer? Não, eles intuem que a tua morte está perto. Espírito mais brincalhão, ele fala, olha, dia 25 de agosto de não sei quando você vai morrer. Ou vai acontecer isso. Ou então o fim do mundo vai acontecer daqui 25 dias. Ou vai ter um vendaval absurdo que a Bahia inteira vai ficar debaixo d'água. Isso é espírito que não é elevado, porque o elevado não fala isso, ele não causa pânico. Ele não vem te trazer informação para te causar isso, né? Espírito mau, espírito inferior, ele normalmente ele é muito reconhecido porque ele faz isso, ele fala, né? Ele prediz o futuro, ele fala com precisão, inclusive, o que vai acontecer. Alguns de vocês devem estar querendo dizer assim, mas Maria Emília, tem tanta cartomante que acerta, eu já fui numas 3. Sim, não tenha dúvida, mas você pode ter certeza que quem estava lá não era espírito superior ou elevado, porque ele não perde tempo para ficar falando se vai acontecer isso daqui 5 anos ou não. E ele acerta? Acerta, porque tem todas essas questões psíquicas de um entrar no pensamento do outro, né? Espírito não elevado, espírito que é inteligente, sabe manipular tudo isso e tirar informação, mas não é elevado, tá? Não dão ordem, os bons e elevados não dão ordem, não impõem absolutamente nada, e quando eles aconselham de forma generalizada, para que todos ouçam. Espírito que se manifesta através de uma criatura para dar recado para outra, presta atenção, não é mentor não, viu? Isso é coisa de encarnado com desencarnado num processo obsessivo lascado. Quem é de casa espírita aqui sabe do que eu estou falando. Tem muito dirigente que, para mandar recado, incorpora uma dita entidade espiritual, que é para dar recado para todo mundo que ele quer, porque de cara limpa, ele não tem coragem. E incorporado, aparentemente mediunizado, ou com essa entidade, que também fica assim com ele, aí ele tem coragem e outra, ele vai ser ouvido, no mínimo. Né? Vai ser, mas é tudo questão de embuste mesmo. Os maus, os inferiorizados, são exclusivistas, desejam possuir o privilégio da verdade, e quando você questiona, eles ficam meio né? Para que está questionando? Se você não acredita em mim, né? O pior de tudo é quando o médium fala, está questionando a entidade, por quê? Veio através de mim, Maria Emília. Sim, mas você não tem nada a ver com isso, você foi só um médium, estou questionando a entidade, por que você está melindrado? Porque tem médium que se melindra pelo questionamento que você faz à entidade espiritual, né? E eles normalmente incutem uma crença cega, né? Os inferiorizados, eles querem que você fique enceguecido.
Então, você vai pela onda e não quer que você se esclareça de forma nenhuma. Bom, espírito superior não elogia você particularmente, tá? Não aprova de maneira nenhuma as coisas que você faz declaradamente. Ele vai fazer uma generalização, ele vai fazer um elogio, posso chamar de elogio, ele vai orientar cada vez mais e parabenizar pelo esforço que está todo mundo fazendo. Espírito inferiorizado que gosta de processo obsessivo e obsediar médium, exagera no elogio, porque isso excita o orgulho e a vaidade do médium, né? Embora esses espíritos até aparentemente preguem a humildade, mas é falsa a humildade. E eles vêm falando, né? Exalta a importância pessoal de uma pessoa ou de outra, exalta a importância daquele grupo, como se aquele grupo fosse melhor do que qualquer outro. Eles fazem isso, tá? Vão dando detalhes, importância a detalhes. Espírito superior e elevado não dá importância a detalhes. Eles estão mais acima, um degrau mais elevado, ok? Os inferiores gostam de se identificar e, com facilidade, eles se identificam e usam nomes venerados para ganhar credibilidade dos incautos, ok? Eles costumam ser inescrupulosos, não medem escrúpulos para chegar até onde eles querem. Eles vão até as últimas raias das insinuações, das predições. Eles ensinam o que querem e o que acha proveitoso para eles mesmos, até mesmo maus conselhos. Se eles fascinam um grupo inteiro que fica sob a direção da mente deles, eles mentem, dão maus conselhos e não estão nem aí, porque eles são realmente de índole má ainda, né? Estão inferiorizados na sua manifestação. Os superiores, como eu já falei, nomes para eles não importam, eles até evitam de dizer quem são, evitam dar nomes mesmo. São discretos, extremamente discretos, não revelam o mal, por mais que eles saibam que o mal vai acontecer, eles não revelam o mal e só ensinam o bem, conforme a mais pura e autêntica caridade evangélica. Encerrei a minha listagem aqui e volto para vocês, para a gente poder discutir, para vocês poderem... Deixa eu aumentar a minha tela, que agora eu posso ver todos. Para vocês fazerem perguntas. Vanessa, Emília? quantos minutos eu tenho? Emília, Oi, bonita, diga. fale aí com Kate, está acontecendo alguma coisa com ela aí agora, viu? Catimile? Sim. Está acontecendo o que exatamente? Ela disse que está ouvindo vozes, ela me ligou, mas se eu atendesse, eu não ia conseguir lhe ouvir. Tá. Vanessa, converse com Cátia, que amanhã de manhã eu tenho o horário com ela, mas se ela precisar, eu falo com ela agora. Converse no... Ah, eu te falo, só tem 16 Isso. minutos do grupo, tá? Pode seguir. Tá bom. Pessoal, eu tenho 16 minutos, mas eu quero ouvir vocês um pouco e quero deixar uns 10 minutos para a gente falar da nossa sequência. Tudo que eu falei, vocês entenderam? Percebem como é delicada essa questão da identidade, da gente acreditar em todo mundo, né? O quanto é importante avaliar e ficar muito atento. Tem duas coisas que eu acho que são importantes, se você não lembrar de nada do que a gente falou. Lembre das duas coisas. A sensação de constrangimento ou de leveza, quando existe a aproximação, e nas mensagens que você lê e que você ouve, a característica principal é, se aquela mensagem que você está lendo, ou você está ouvindo da boca de um médium, causar qualquer tipo de sensação, de sentimento que não seja salutar, tá? Se pintou uma dúvida, se causou uma trisca de medo, se te deu um pouquinho de insegurança, preste atenção. Porque espírito superior não causa nas suas mensagens, nas suas manifestações, nenhuma dessas questões. Beleza? Tranquilas?
Ô, Emília, não, Diga. a gente não poderia dizer também que os superiores, eles nunca estão vinculados com o financeiro e que os inferiores é que estão nessa questão de... Sim. Isso também não é uma característica? É porque, assim, quando a gente fala do financeiro, ele está na lista de desejos do encarnado quando procura orientação espiritual. Você já viram o encarnado quando ele vai procurar orientação espiritual? Ele procura casamento e relacionamento sexual. É um dos pontos. O segundo é situação financeira. Né? A grosso Não, mas modo. eu digo da entidade que está vinculado com a cobrança. Por exemplo, isso que você falou de cartomante, de alguém que esteja... Ah, sim. E você vai ver que não é a entidade que está vinculada à cobrança, é o médium que faz a cobrança. Né? Então, por exemplo, no Brasil, a gente tem um movimento caritativo ligado à mediunidade, que é a mediunidade vinculada ao cristianismo, às recomendações de Jesus. Dai de graça o que de graça recebeste. Então, a gente tem no Brasil um movimento mediúnico de pessoas que praticam a mediunidade pela caridade. Né? Aí você tem uma leva de outras que usam a mediunidade, os fenômenos mediúnicos, e tiram proveito disso, ganhando com isso, seja bens materiais, seja dinheiro. Aí vai ficar a critério do médium. Entidades mais elevadas não se afinizam com essa qualidade de médiums. Estou falando do movimento brasileiro. Aí nós temos, por exemplo, nos Estados Unidos, um movimento um pouco diferenciado, onde a mediunidade não é vista da forma como é vista no Brasil, de forma caritativa. E você tem alguns médiums que fazem cursos e treinam a mediunidade para auxiliar nos casos de polícia. Eles são pagos para isso. Eles são pagos para isso, ok? A gente tem que entender que qual é a intenção que move cada atitude, para nós dizermos se aqui o pago tem validade e se aqui o pago não tem validade. A intenção aqui e a intenção aqui. Você está entendendo? Não vou dar resposta, não, porque eu também não tenho. Eu só estou jogando na mesa que é para a gente ferver as nossas cabeças. Porque Emília. Deus, ele não vai, a vida não vai cobrar o indivíduo, senão pelas intenções. Porque eu tenho médium numa casa espírita, ou numa casa de umbanda, ou numa casa onde a mediunidade é praticada, ele não recebe dinheiro, mas ele aceita benefícios, presentinho. Então, eu não posso falar por causa da médium, eu posso falar da intenção e de que a lei de Deus está diretamente ligada às intenções. Só que Jesus dizia, dai de graça o que de graça recebestes. Se algo vira profissional, a gente vai estar atrelado a essa intenção, profissional ou não. Se algo vira interesse particular, porque eu tenho benefícios com isso, também é essa a intenção, percebe? A mediunidade é uma ferramenta neutra, que cada um de nós tem, cabendo a cada consciência saber como vai melhor utilizá-la. A qualidade da utilização, a qualidade das intenções com que eu uso esse instrumental a meu favor e a favor da coletividade é que vai determinar os benefícios ou não da lei de Deus em relação a mim. Não sei se fica mais claro desse jeito. Deu para entender? E fica a critério de cada um. Alguém me chamou? Eu, a Patrícia. Fale, Patrícia. É que nos ritos, né, nas giras, né, que se tornam de Umbanda, as manifestações elas são um pouco diferentes do que acontecem no centro, né, no centro espíritas, né. Então, às vezes
em algumas situações, quando a gente sente a aproximação da entidade, que a gente sente esse arrepio que você falou, as mãos começam a suar, o coração começa a acelerar, o médium chega a passar muito mal, na verdade, Isso. né? Nessa aproximação. Isso acontece muito comigo. Mãos, pés suando, eu fico muito gelada. Tá. E em um momento específico, eu senti, não foi constrangimento, mas foi vergonha. Vergonha por receber aquela informação daquela dança naquele momento, porque eles se expressam muito em forma de dança, né? Tá. Isso pode ser encarado como uma inferioridade ou uma característica da entidade? Olha só, vamos responder isso em partes. Primeiro que todo o movimento de Umbanda, ele trabalha com determinadas linhas e faixas vibracionais que estão muito mais próximas à matéria. Muitas linhas dos orixás, né? E tem toda uma estrutura já definida dentro desse movimento de Umbanda, que vai causar uma sintomatologia no indivíduo muito maior do que as entidades que vão se manifestando nas casas espíritas, por exemplo, que você não tem os orixás atrelados, não tem toda essa onda energética provocada por orixás, que são grupos de espíritos que se ligam aos vários elementos né, terra, ar, fogo, aos vários elementos. Eu não sei dizer muito porque eu não tenho profundidade. Se tiver algum umbandista ouvindo, que me perdoe a falta de conhecimento maior, mas o que eu pouco entendo. Quando você fala disso tudo que você está sentindo, são sintomas provocados por esse campo vibratório mais denso e que se aproxima de uma forma que na gira de Umbanda pode se expressar desta forma. Tem muito movimento, tem muito uso de corpo na Umbanda, ok? A vergonha nós teríamos que observar se é sua de estar ali diante, de não ter controle sobre o movimento que vem no teu corpo, ou se é o constrangimento oferecido pela entidade, ok? Outra coisa, que eu falei que tinha que ser Entendi. partes. Existem determinadas entidades que vão nos constranger pela própria qualidade energética dela, tá? Então, ela naturalmente, porque ela está num padrão vibracional desse tipo, mas a gente está falando da identidade dos espíritos, de ter essa precaução, de entender a qualidade do bom e do mal em relação àqueles que são os que estão nos assistindo para o trabalho, para poder atender estes, que no momento da mediunidade pode nos constranger, por quê? Porque toda a gama de conteúdo íntimo dessa entidade é muito inferior, e ela causa isso. O que a gente fez de análise agora, classificando os bons e os maus, é para aqueles que estão nos dirigindo, para aqueles que estão nos respondendo ou nos orientando como espíritos mais elevados ou não. É nesse sentido. A diferenciar isso daqueles espíritos que vão se manifestar através de nós para o trabalho de socorro e de assistência. Me fiz entender? Ficou claro isso para vocês? E como tem vários aportes, então eu creio que pelo que você falou, Patrícia, está muito mais no seu constrangimento diante da movimentação na gira, porque é muito natural, essa sua insegurança, do que qualquer outra coisa, ok? Sim, porque vem muito forte, né? É porque também as entidades têm aquela força, que nem Yansan, quando ela Yansan bem, ela gira, e como a matriz já está no início, tudo fica meio constrangida mesmo. Aí no momento que ela vai trabalhando, ela vai se soltando mais, porque cada entidade tem um modo de se manifestar, né? Alguns já dá aqueles gritos, já fazem aquele mudado. A Yansan dança muito. Isso. Então, o problema é dela, que ela vai se relaxando para que a entidade venha normal. É normal, no começo dos trabalhos é isso mesmo, ela é muito iniciante, ela é iniciante. Sei. Por isso que eu falo, a vergonha é mais dela do que da entidade. Porque as entidades não têm, ela vem com aquela pureza, né? É isso aí.
Neide está colocando aqui. Neide, depois eu leio para você, eu leio e talvez eu responda para você, viu, o que você fez aqui. Minha avó e minha mãe rezavam as pessoas e só pedia a vela, mas conhecia alguns que cobravam. Sim, muitas benzedeiras, muita gente que reza, né, espinhela caída, mal olhado e não sei o quê, pessoas de muita simplicidade que mal tinham o que comer. Quantas pessoas você já conheceu que faziam esse benefício? Então, quem somos nós para dizer que ela não pode cobrar ou ela não pode receber? Percebe como a intenção está por detrás disso tudo? Como existe uma lei muito maior que vai julgar isso com uma proporção que não é a nossa? Porque o meu julgamento, ele é meu particular. Agora eu posso me julgar, Maria Emília, com o conhecimento que ela tem hoje, com a vida que ela leva hoje, com tudo que vai cobrar, tu vai apanhar muito depois do lado de lá. Pode ter certeza, porque na minha concepção não cabe isso, não tem isso, né? Então fica, onde que está a lei de Deus que te cobra? Dentro de você. É por isso que a intenção é o que vale, percebe? O indivíduo que cobra, que se coloca dessa forma, ele já traz dentro o saber fazer ou não fazer, e vai caber a ele. É esse juiz interno que ele tem, e não um juiz temporário do aqui e do agora, é um juiz máximo que existe na consciência de cada um de nós. E desse ninguém foge, né? Desse ninguém foge. Mas quando eu perguntei até disso, Maria Emília, eu estava falando mais da entidade, entendeu? Tá. Do que está ali. Então, eu acho que muitas vezes, como você disse, a gente vai para uma cartomante, qualquer coisa, a gente vai querendo exatamente isso que você disse, a resposta. Isso. Você percebe de novo que é a intenção? Então, a intenção da pessoa é que atrela ela nas entidades espirituais. Você está com o microfone fechado de novo. Isso. Alguém ligou. Vocês percebem então, que é de novo a intenção? É a intenção. Vamos pegar o cara lá nos Estados Unidos, que é médium, e que coloca à disposição da lei procurar alguém que morreu e ele se vincula a uma peça de roupa, usa a sensibilidade com a psicometria, ele capta as experiências e ele sabe que aquele corpo daquela moça está naquela região, naquele lago. Ele ajuda a polícia a encontrar, desvenda um crime. Por detrás dessa ajuda, tem entidades de auxílio e elevados. Você percebe que cada caso é um caso? A gente tem que estudar isso, estudar muito para entender essas questões. Sim, mas eu estou dizendo assim, essa entidade que aparece lá, ela não foi, quer dizer, teve o pagamento lá, mas, por exemplo, não foi eu que paguei para aquela entidade falar comigo. Não. Ela estava fazendo um bem comum também, um bem para... Você não paga a entidade, né? Você não paga a entidade, você paga um médium, né? Quando você tem, por exemplo, o trabalho de oferenda na casa de umbanda, porque tem umbandistas na sala, você não está fazendo um pagamento, é uma oferenda. Você pega os celtas antigos, eles faziam reverência aos deuses da natureza, eles tiravam parte daquilo que produzia, né, da própria colheita para fazer as oferendas. Então, tudo isso tem a ver com esses arquétipos, com essa simbologia, com essas tradições. Cada tradição tem a sua tradição. Cada ser humano, dentro do seu conhecimento, dentro da sua lucidez e dentro da consciência que adquire, vai responder de acordo com a intenção com que ele está se movendo no mundo, ok? Ok. E essa intenção é que se atrela às entidades que vão te auxiliar ou não, aquelas que vão estar do seu lado.